Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A história é feita de influências. A história está marcada por épocas, alianças, blocos de interesses comuns entre alguns atores. E isto é verdade há milénios, desde a existência da civilização humana. A verdade também é que esses interesses mudam, essas alianças mudam, deixam de fazer sentido ou, inclusive, terminam o seu ciclo de vida de uma forma absolutamente natural. A prova disso, 7 de junho de 1494, o Reino de Portugal e o Reino de Castela assinam o Tratado de Tordesilhas, a dividir o mundo entre os sítios que eu vou descobrir, os sítios que tu podes descobrir, os sítios que estão descobertos e aqueles que ainda estão por encontrar. A pergunta que se faz é: quem é Portugal e Espanha neste momento? Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, vinho novo em odres velhos. Deixe-me contar uma história. Os odres onde eram utilizados, ou que eram utilizados, aliás, para a fermentação do vinho, eram feitos em pele. Ainda não existiam novas tecnologias, por assim dizer, que permitissem essa fermentação noutro espaço. E o que é que acontecia com a pele? A pele ressequia com o passar do tempo e a fermentação normal, a tensão normal de um vinho que estava a nascer fazia com que muitas vezes esses odres rebentassem. E essa é que é a grande questão. É assim que se rebentam os blocos, é assim que terminam estes jogos de interesses que durante uma época se calhar fazem sentido, mas acabam por envelhecer e não ter interesse para ninguém. Esta é a encruzilhada do mundo ocidental, esta é a encruzilhada em que a Europa se encontra, porque se estamos dependentes de Bruxelas, a verdade é que também estamos subservientes a Washington e acabamos por ter que dizer que perdemos as rédeas da nossa independência e da nossa soberania. É que nestes blocos os interesses comuns passaram a ser os interesses só de alguns. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, acabei de ouvir uma contagem absolutamente inusitada. 3-1 e estamos no ar. São coisas que acontecem fora das câmaras, mas que de facto dão esta vivacidade e alegria ao nosso programa, independentemente do tema que estamos a abordar. E neste momento tenho um olhar verdadeiramente épico da minha produtora de estúdio. O nosso convidado de hoje, Alexandre Guerreiro. Boa noite, obrigado por estares aqui, Alexandre. Boa noite. Eu criei, por assim dizer, esta nossa
nota introdutória porque estamos a viver um mundo em mudança e, de facto, há aqui um impacto entre aquilo que é novo e algo que é velho e que tem criado algumas tensões e vamos agora àquilo que é novidade. E a novidade é os BRICS. E se não é novidade a existência dos BRICS, a novidade são 6 novos membros, 40 pedidos para fazer parte dos BRICS, e isto é algo que o mundo ocidental não estaria de toda à espera. Bom, por um lado, é natural que nós estivesse à espera que este projeto dos BRICS se conseguisse expandir. Por outro lado, nós já assistimos a movimentos semelhantes num passado e, por acaso, não muito longínquo. Toda a gente já ouviu falar do movimento dos não alinhados. Só que existe uma diferença muito grande. O movimento dos não alinhados, na altura, queria, de facto, criar uma separação e uma alternativa àquilo que era o mundo bipolar e dividido entre o domínio dos Estados Unidos e da União Soviética. Qual era o problema? É que era uma amálgama de um conjunto de egos, de um conjunto de intenções individuais e que todos juntos não conseguiam formar um bloco minimamente uniforme e minimamente entrosado e com objetivos comuns. Os BRICS são uma situação completamente diferente. Desde já estamos a falar de uma organização que partiu com 4, com o Brasil, com a Rússia, com a Índia e com a China, alargou depois para a África do Sul, passando a ser BRICS, ou seja, falamos de um grupo muito mais pequeno, com potências regionais, continentais, com capacidade para constituírem uma alternativa a todos os níveis, e agora percebemos que, mais do que 5 países com potencial, estes países estão a afirmar-se como uma alternativa naquela que tem sido a liderança e a hegemonia dos Estados Unidos, que, para o bem ou para o mal, é uma evidência. E é por isso que, sem qualquer tipo de surpresa, eu percebo e constato que estes 6 novos países que foram convidados a aderir aos BRICS, onde nós vemos a Argentina, vemos o Egito, a Etiópia, Irão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, nós percebemos que as características de cada um deles também tiveram de ser escrutinadas com alguma cautela para perceber até que ponto é que davam maior credibilidade ao bloco e, ao mesmo tempo, permitiam que ele se assumisse verdadeiramente como uma alternativa. Isto não é apenas do género, como a União Europeia tem feito, sobretudo agora com a intenção de alargamento, de dizer venham até nós, todos aqueles que quiserem, e nós aceitamos as candidaturas de todos. As coisas não funcionam assim. Este bloco está a tentar afirmar-se, está a tentar impor-se e está a ser muito bem sucedido na medida em que tem algo verdadeiramente importante, que é o Banco BRICS, que é neste momento presidido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e que é um banco que pode vir a servir como alternativa ao Fundo Monetário Internacional e até mesmo ao Banco Mundial. E já lá vamos, porque, de facto, uma das grandes alavancas da afirmação deste bloco é deixar de utilizar o dólar, que já é uma realidade entre alguns dos países. Mas qual é a análise que fazem que, antes do início desta conferência na África do Sul, deste encontro, 40 países mostraram interesse e 23 assinaram, de facto, o compromisso de entrada no BRICS? É um abandono, uma intenção de abandono daquilo que tem sido uma tendência de universalização de valores e universalização de formas de ver o mundo. Ou seja, nós temos aqui um claro conflito entre aquilo que se chama de universalismo ético e o relativismo cultural. E esse universalismo ético, no sentido de se querer espalhar a mensagem de uma forma de olhar para os valores, para os direitos humanos e para a forma de como as culturas se devem comportar perante a humanidade, é aquilo que basicamente o Ocidente, os Estados Unidos e a União Europeia têm sido exímios em fazer, em impor valores, impor modos de vida, impor condicionantes. Ainda no outro dia vi que o Banco Mundial se preparava para recusar a emissão de um empréstimo à Uganda por causa das leis anti-LGBT que o Uganda instituiu. Ou seja, como é que estes países se sentem quando percebem que a verdadeira ajuda aos seus povos está sujeita a eles terem de vender aquilo que é a sua própria característica inata do ponto de vista cultural e tradicional para poderem receber dinheiro que os possa ajudar. Estes países sentem naturalmente que aquilo que estão a fazer estão a receber uma proposta para prostituírem os seus valores,
para travestirem aquilo que é a sua verdadeira essência para poderem agradar ao Ocidente. O Ocidente esse que, durante séculos, não se preocupou minimamente em compreender aquela forma de vida, aquelas culturas, aquelas formas de se posicionarem e não se preocuparam, acima de tudo, numa coisa, João, em cooperar. Aquilo que sempre quiseram foi a colaboração, ou seja, o Ocidente sempre esteve por cima e os outros todos, que eram os países subdesenvolvidos, é que tinham a obrigação de colaborar com aqueles que estavam por cima. Quando falamos em cooperação, nós falamos em países que estão todos ao mesmo nível e é um pouco isso que esses países procuram nos BRICS e têm encontrado nos BRICS. É cooperação e, finalmente, um caminho em que podem encontrar alguém que compreenda a sua diversidade cultural, em que releva e aquilo que prevalece são as especificidades de cada cultura. E sabes que uma das curiosidades é que, de facto, nós vemos aqui uma conjunção de países que ainda têm problemas regionais por resolver e que nós sabemos que, apesar de tudo, eles não conseguem olhar para determinados assuntos da mesma forma. Por exemplo, a China e a Índia ainda têm algumas disputas territoriais, mas ver a China a ser ponte para o restabelecer de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irão é surpreendente. João, e acho que essa é uma das grandes virtudes que estes BRICS estão a conseguir, ou seja, o plano não é só económico. O plano é muito mais vasto e abrangente e vai muito para além da economia, por causa desse exemplo que deste, ou seja, é histórico que, pela primeira vez, Irão e Arábia Saudita estejam a retomar e a reatar as relações diplomáticas. Aliás, mesmo no plano desportivo, vai ser este ano o primeiro ano em que, nas competições de futebol, finalmente as equipas sauditas vão jogar no Irão e as equipas iranianas vão jogar na Arábia Saudita, o que mostra desde logo uma evolução. Mas não é só isso. É que, se nós olharmos para a Argentina, também foi meticulosamente escolhida, desde logo por ser uma potência regional, naturalmente não tem a dimensão do Brasil, mas é concorrente com o Brasil. E quando nós olhamos para a Etiópia e para o Egito, que são dois países concorrentes também na África Oriental e no Norte da África, e que partilham e têm partilhado alguns incidentes que quase conduziram uma guerra entre a Etiópia e o Egito envolvendo o Sudão, nós percebemos que os BRICS estão também a assumir-se e a querer afirmar-se enquanto plataforma de pacificação de conflitos. E acho que essa vai ser outra das grandes virtudes dos BRICS. A questão da desdolarização é importante, vai permitir o fortalecimento das moedas, não só regionais, mas como nacionais, mas do ponto de vista político vai permitir finalmente uma pacificação que o Ocidente sempre tem exigido que se fizesse nos termos ocidentais e em que agora os países encontram forma de conseguir essa pacificação, mas através das características que cada um tem. Eu acho que isso, por si só, é histórico. Claro. Relativamente ainda aos acordos comerciais, os Emirados Árabes Unidos e a Índia já fizeram um acordo e que é pago em rúpias ou dirhams dos Emirados. O que isso significa é que deixam de utilizar o dólar. E não é só esse. Eu alerto para outra situação. Ainda no outro dia estava a ver que a Indonésia se prepara para abandonar o funcionamento de cartões Mastercard e Visa. E com isso, os pagamentos serem todos feitos obrigatoriamente na moeda local. Só por acaso, estamos a falar do maior país muçulmano do mundo. São quase 200 milhões de pessoas. Percebe-se aqui o impacto daquilo que nós estamos a falar que uma medida destas tem. E a Indonésia é outra séria candidata, aliás, a juntar-se aos BRICS, mas nós percebemos que existe mais um conjunto de outros países que abandonaram as transações em dólares, porque uma coisa é, nos anos 40, 50, celebrarem transações em dólares porque era uma moeda mais estável na altura, e as pessoas habituarem-se a fazer essas transações ao ponto de nós estamos totalmente reféns disto. E agora não. Isto marca o ponto de ruptura em que o dólar, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por ser afetado. E como se isso não bastasse, nós temos ainda também o lançamento agora do rublo digital. Quem se preocupa com a variação e com a flutuação do rublo sobre se é mais ou menos prejudicial para a economia russa e para a economia global, atente àquilo que é o rublo digital. E outra coisa, o Japão tem também um câmbio, uma taxa de cambial muito perto daquela que é a do rublo. Ninguém questiona, portanto, 1 euro corresponde a mais ou menos 100 ienes. Ninguém questiona sequer se a economia japonesa está com maior ou menor vitalidade. Portanto, a moeda por si só não é um fator determinante para a avaliação das economias, mas pode ser fundamental quando há países que estão reféns delas. E o dólar, mais tarde ou mais cedo, vai ressentir-se disso. E mesmo o yuan,
que, aliás, tu tiveste uma vasta experiência de contacto agora com a economia e com o motor que é a economia chinesa. O yuan também tem sido cada vez mais utilizado em transações, não só entre a China e a Rússia, mas para abandonar totalmente a desvalorização. E uma vez que mencionas isso, o interessante é que a China não força, nem quer forçar, e podia facilmente dizer, meus amigos, olha, vamos todos centrar-nos à volta do yuan, porque a potência económica que a China é atualmente poderia permitir isso. Mas não, eles vão nesta direção de um mundo multifacetado, com diferentes características e de cooperação verdadeira. E como é que nós conseguimos explicar aqui no Ocidente que esta cooperação é verdadeira? Que os chineses querem manter o poder e querem manter o controlo, o poder no sentido de conseguirem controlar o seu destino e não no sentido de ostracizarem os outros, como tem sido essa a nota dominante do Ocidente relativamente a um conjunto de outros espaços geográficos. Como é que nós vamos fazer as pessoas aqui entenderem, compreenderem que essa cooperação é genuína, mas como forma de proteção, ou seja, é uma defesa passiva, não é uma defesa proativa, como o Ocidente tem de querer absorver os outros para poder garantir essa formação hegemonia. É muito difícil. Olha, e relativamente ainda à entrada do Irão, o Irão é de facto um player internacional de alguma importância, não só por causa da religião, mas também por causa de alguns conflitos que surgiram. O Irão entra e Joe Biden ontem ou anteontem desbloqueia 6 bilhões de ativos iranianos que estavam congelados como troca por alguns reféns. Quer dizer, é do dia para a noite que se muda as políticas? Ou seja, a administração americana tem o Irão como mau e durante a noite, porque o Irão entra nos BRICS, afinal o Irão já é bom e tomem lá 6 bilhões. E não foi só o Irão. Eu recordo aqui há uns meses um encontro intergovernamental que houve com a presença de Nicolás Maduro e que foi verdadeiramente fascinante. Eu não estou aqui a apoiar ou a criticar Nicolás Maduro e a Venezuela. Estou só a dizer que foi verdadeiramente fascinante assistir às imagens da forma como Emmanuel Macron abordou Nicolás Maduro, da forma como um conjunto de outros líderes políticos europeus se aproximaram de Nicolás Maduro com uma total reverência, depois de terem andado anos a indicar que ele não era o presidente legítimo da Venezuela e a dizer temos de falar, o seu petróleo, nós podemos ter aqui algumas parcerias interessantes. Ou seja, é muito interessante de ver como as coisas mudam da noite para o dia quando passa a haver esta dependência. E o Irão, neste caso, anda há anos a tentar renegociar a questão da renovação do acordo que tinha sido negociado pelo P5+1, e neste momento, subitamente, as coisas acontecem todas de forma milagrosa. Subitamente, o Irão deixa de ser uma ameaça, apesar de ter afirmado que já consegue ter a tecnologia nuclear, deixa de ser uma ameaça. O que interessa, basicamente, é fragilizar os outros. E é isto que eu alerto, que as pessoas lá em casa devem ter atenção, que é, qual é a verdadeira motivação? É nós construirmos sinergias e pontes que sejam construtivas com outros povos, ou é nós estarmos preocupados em desbloquear todos estes caminhos apenas para tentar atingir os outros? Portanto, e é esta perspectiva de destruição e de tentar obstruir o progresso dos outros que tem norteado a política nacional e internacional, não só dos Estados Unidos, como de Bruxelas, onde Ursula von der Leyen tem sido uma líder absolutamente desastrosa nessa medida. E eu alerto os portugueses, para o ano vamos ter eleições ao Parlamento Europeu, é extremamente importante as pessoas perceberem quem é que votam na composição do Parlamento Europeu, porque é o Parlamento Europeu que escrutina e que valida ou não valida uma Comissão Europeia que tem poderes executivos para continuar nesta senda desastrosa de Ursula von der Leyen. Daí eu mencionar que nós, de facto, perdemos a nossa independência e a nossa soberania, a autonomia, não é? Na verdade é que todos os países que... E deixa-me lembrar uma frase do presidente da África do Sul, que ele diz que têm existido países debaixo da ameaça de sanções unilaterais só porque não alinham na narrativa relativamente ao conflito que acontece agora na Europa. Olha, João, é interessante que eu posso te falar na primeira pessoa que colaborei com as Nações Unidas na altura e ainda hoje colaboro com as Nações Unidas no grupo de trabalho que se pronuncia sobre a aplicação de sanções unilaterais. E a conclusão foi unânime, é que, de facto, as sanções unilaterais são ilícitas, violam o direito internacional. Uma coisa é os Estados não quererem trabalhar com outros Estados, outra coisa é aplicarem proibições e punições
para quem trabalha com aqueles Estados, de forma a estrangular esses Estados. Isso é ilícito, viola o direito internacional. E a verdade é esta, mesmo com o Tribunal Penal Internacional, o que é curioso, porque os Estados Unidos afirmaram, ainda em 1998, na administração Clinton, que se recusavam a ser parte do Tribunal Penal Internacional, porque assim, se eles se recusassem, nunca seriam obrigados a estar sujeitos ao Tribunal, e agora, quando incide o Tribunal Penal Internacional na investigação sobre Vladimir Putin, agora subitamente tem a ameaça de ou vocês o prendem e condenam no TPI, ou então nós vamos aplicar-vos sanções. Portanto, se isto são formas de construir pontes e de pacificar o mundo, eu peço imensa desculpa, mas então eu estou noutro planeta completamente diferente. Olha, e ainda olhando, e claro, dava para fazer um programa só relativamente aos BRICS, mas vamos focar para a África. Ainda há quem diga que seria importante que dois países que são mais alinhados ao Ocidente tomassem uma posição, estou a falar do Quénia e da Nigéria, essencialmente. Crees que pode haver conflitos ou são países que, olhando para o tipo de cooperação que os BRICS querem implementar, eventualmente poderão também começar a piscar o olho a esta nova aliança geopolítica? Eu acho que vai ser uma consequência que, mais tarde ou mais cedo, acabará por ter lugar. Desde logo porque o Quénia, enquanto potência regional na África Oriental, está a ver a Etiópia, que é também capital da União Africana, que já tem uma posição de vantagem. Mas vai ser difícil lá mesmo, porque o Quénia tem uma relação umbilical com o Ocidente, sobretudo com o Reino Unido. Já a Nigéria eu vejo como um caminho muito mais facilitado, porque não vai querer perder o comboio que tem para todos os outros países. Nós vemos que agora a cimeira que houve entre a Rússia e a África, o Quénia, por exemplo, não se fez representar nessa cimeira. Já a Nigéria não teve qualquer problema em fazê-lo e esteve presente nessa cimeira em São Petersburgo. Outro player que pode ser também aqui muito interessante e que, a meu ver, é muito simbólico, é o Senegal. Não só em matéria de direitos humanos, como também enquanto Estado democrático, como Estado exemplo que tem inspirado um conjunto de outras democracias ali à volta, acho que pode ser um outro país muito interessante de se contar nos BRICS e acho que pode ser outra inevitabilidade. Olha, e como é que tu lês estas mudanças de regime que houve em alguns países africanos e que deixaram, nomeadamente, alguém que já mencionaste, Emmanuel Macron, em bicos de pés, autenticamente, inclusive a dizer que ia enviar militares para esses países? Pois, ia enviar militares para esses países e a situação ainda hoje está no impasse. Olhamos para o Níger, para o Mali, para o Burkina Faso, nós vemos que, acima de tudo, nós temos de perceber se aquelas revoluções se correspondem àquilo que é um anseio popular ou não. Eu já pude acompanhar cada uma destas situações e percebo que há situações de insatisfação e marcadas, sobretudo pela corrupção, em que as lideranças, e aliás o Gabão, não posso esquecer também do Gabão, em que esses países, as lideranças políticas sempre estiveram associadas ao enriquecimento dos seus líderes. E, pior do que tudo, esse enriquecimento dos seus líderes sempre foi patrocinado e apoiado, e muitas vezes alimentado diretamente pelas democracias ocidentais, onde se encontra a França. Não é por acaso, nós vamos ver o caso do antigo presidente Ali Bongo, do Gabão, e nós vemos, por exemplo, a quantidade de património que ele tinha, incluindo em França, e em como toda a gente sempre fechou os olhos e ninguém se preocupou em combater a corrupção e em recusar apoiar um líder destes. Porquê? Porque era o líder possível. E as pessoas têm de perceber outra coisa. A forma como, em África, a opinião popular se projeta não é necessariamente semelhante à forma como a opinião popular se projeta na Europa. A África convive com dois sistemas paralelos praticamente na esmagadora maioria dos países. Desde logo um sistema secularista, onde prevalecem um conjunto de uma estrutura muito semelhante àquela que é o direito como nós o conhecemos aqui no Ocidente, e depois temos um sistema não secularista que depende muito em função das organizações tribais, étnicas, clânicas e por aí fora. E os militares ainda continuam a ser vistos como os verdadeiros representantes do povo. Ou seja, quando nós temos revoluções desta natureza, nós temos de perceber até que ponto é que elas verdadeiramente refletem os interesses do povo, na forma como se consolidam e como são apoiadas e patrocinadas, ou se de facto os militares ficam abandonados. E há uma coisa que eu destaco, é que em nenhuma destas revoluções até ao momento nós vimos os militares isolados e a sociedade civil a combater contra os militares. Portanto, isso não acontece. Se fosse numa América Latina, se fosse numa Europa, os militares ficariam isolados com muita probabilidade. Portanto, é aqui que nós percebemos quem é que é verdadeiramente a voz do povo. E a voz do povo, eu atrevo-me a dizer, no continente africano, como são aquele grande bastião de estabilidade e consegue ter uma representação clânica, tribal e étnica, acabam por ser os militares e não uma qualquer elite política que o Ocidente quer
manter no poder para continuar a controlar os destinos do país e a explorar os recursos naturais desses países e que o povo depois não o reconhece como legítimo. E por acaso, e voltando a Ramaphosa, que é o nome de... Cyril Ramaphosa, sim. Exatamente. Ele dizia numa intervenção que não quer voltar a esse período da história, que é, nós não esquecemos o legado terrível e brutal de, primeiro, ter o nosso continente dividido e colonizado por países europeus apenas para nos encontrarmos mais uma vez como peões num tabuleiro de xadrez durante a Guerra Fria. Ou seja, os países africanos têm noção daquilo que passaram e começam a querer controlar a sua própria história. E isso é muito importante, João, porque é importante também aqui não estar a diabolizar o Ocidente. Esses povos africanos e asiáticos foram instrumentalizados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O mundo era bipolar, falavas do Tratado de Tordesilhas, aqui não houve um entendimento, não houve um tratado, mas havia quase como um tratado de facto em que cada um reconhecia a sua zona de influência. Alexandre, eu sou angolano, eu ainda me lembro do que é que acontecia no sul de Angola, em que eram os sul-africanos que faziam algumas incursões, porque, claro, enfim, claro, de vez em quando era necessário. E nós podemos lembrar-nos no Congo, Patrícia Lumumba. Os sul-africanos, os outros sul-africanos, não a África do Sul, sim, os africanos que conhecemos agora. Uma África do Sul que ainda tinha a famosa Sun City, não é? Mas melhor chamada seria Sin City. Sin City, é mas verdade. É outra história. E Alexandre, eu não posso falar de África e de conflitos sem mencionar alguém que aparentemente estava em África ou tinha influência em alguns países africanos, nomeadamente o líder do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, e a morte. Como é que tu analisas isto e que influência é que isto pode ter? Eu lembro-me dos meios de comunicação social inclusive, primeiro foi um acidente, depois foi alguém do próprio grupo Wagner, depois já foi o Putin. No fim, chegamos à conclusão que foi sempre o Putin. Tudo o que aconteceu na Rússia, nós já sabemos que foi sempre o Putin, não pode ter sido mais ninguém, e que Putin tem 14 ou 15 cancros, é um doente terminal já há não sei quantos anos, e já sabemos que toda a gente o quer apunhalar e que vai haver um golpe de Estado hoje para amanhã. Portanto, esta é a imprensa ocidental que se alimenta muito deste tipo de telenovelas, que eu deixaria se calhar mais para outro tipo de horário nobre e para outro tipo de canal e não propriamente para quem se propõe informar. E depois as pessoas é que têm de decidir se querem entrar neste tipo de narrativas quase tipo Big Brother, perceber quem é que vai apunhalar Putin ou não e depois nunca apunhala e quem é que sai da casa ou não. E temos o outro tipo de pessoas que gostam de procurar informação fora de todo este tipo de enredos. E quando nós olhamos para todo o tipo de enredos, eu diria que não se pode excluir naturalmente a hipótese de poder ter sido o Kremlin, porque é uma hipótese. Era alguém que ainda 2 meses antes tinha vivenciado uma situação em que houve uma amotinação provocada por elementos do grupo Wagner e promovida pelo próprio Evgeny Prigozhin. Portanto, é naturalmente um cenário que nunca pode ser descartado, mas nós temos de olhar para todos os outros cenários. E há aqui pessoas que, assim que há notícia da morte, aliás, ainda nem havia notícia da morte, havia apenas a estimativa da notícia da morte, foi o Putin. Foi o Putin que fez isso, não há outra hipótese. Quer dizer, as pessoas sabem mais do que as autoridades. Mas ninguém questiona a morte do cozinheiro de Barack Obama há pouco mais também de um mês. Morreu o cozinheiro de Barack Obama. Então, e o cozinheiro de Putin morreu e já se sabe quem é que o matou. Portanto, ninguém se atreveu. Toda a gente acha que é natural. E uma vez que falas da administração americana, tu já viste a quantidade de amigos dos Clinton que morrem? Olha, João... Nunca tiveste essa curiosidade? Tenho. E outra coisa muito importante é que sabes que existe a Hillary Clinton, é conhecida não só como Hillary Clinton, mas ainda o marido, não era presidente dos Estados Unidos, era conhecida como Hillary Clinton. Por causa de kill, que significa matar. Porque enquanto eles fizeram vida pessoal e profissional no Alabama... Ele era governador do Arizona. E chegou a ser advogado, e ela também advogada. Há notícias de várias mortes e de pessoas envolvidas, incluindo formas de silenciamento de pessoas que foram vítimas de abusos sexuais de Bill Clinton, que eu acho que é outro sujeito que passa pelos pingos da chuva de uma forma impressionante, sobretudo em tempos de Me Too e de assédio, em que tudo isso deve ser questionado. Bill Clinton sempre conseguiu passar pelos pingos da chuva, em que eliminam e silenciam as vítimas. A própria Monica Lewinsky acabou diabolizada. Quer dizer, Lewinsky nunca mais fez nada na vida. E não é se calhar por vontade dela, é porque foi a isso obrigado. E houve outras pessoas que foram verdadeiramente silenciadas. Portanto, Hillary Clinton estão ligados
direto ou indiretamente, a uma série de coincidências. Mas essa é que é a questão, é como é que a comunicação social ocidental vai atrás de uma determinada situação, e não estou a dizer que não é de noticiar a morte de Evgeny Prigozhin, Não, temos de investigar. Temos de investigar. Mas depois, com um breadcrumb, um trilho de migalhas tão grande com outras figuras e figuras importantes ocidentais, não estão tão preocupados. E já alguém quis assim, explorar, João, aqui a questão do filho de Joe Biden, Hunter Biden. Agora, finalmente, parece que os republicanos acordaram. Os republicanos acordaram, mas já está a ficar abafado outra vez. Os casos de corrupção envolvendo Joe Biden e a forma como Joe Biden foi alvo de corrupção e aceitou essa corrupção para que, através da Ucrânia, o seu filho encaixasse milhões e milhões de dólares, essas coisas estão todas já aqui expostas em público, mas ninguém quer explorar isso. Porquê? É preciso criar um inimigo que seja comum, que esteja do outro lado, para conseguirmos afastar essas atenções. Mas quanto a Evgeny Prigozhin, deixa-me dizer-te outra coisa. É que foi o porta-voz de Vladimir Putin que veio a público dizer nós temos naturalmente de admitir o cenário de ter sido uma situação provocada. Agora, enquanto isto está a ser investigado e tem as caixas negras e está a ser investigado e as investigações de desastres ou de acidentes, entre aspas, aéreos, demoram um tempo a serem investigados, são complexas, mas admitiram isso, ou seja, as pessoas não estão aqui a esconder rigorosamente nada. E Evgeny Prigozhin era uma figura altamente popular no Burkina Faso, no Mali e no Níger. Aliás, eu acompanho as comunicações periódicas do Estado Islâmico para os seus simpatizantes, costumo também ter acesso a isso, não enquanto destinatário simpatizante, mas enquanto estudioso dessa área, e eles, volta e meia, denunciam a eliminação e dizem claramente de redes de informadores do Grupo Wagner. Ou seja, eles próprios tinham muito interesse em querer eliminar o Grupo Wagner, mas não só. A presença do Grupo Wagner no Burkina Faso, no Mali e também no Níger, ali na zona do Sahel, vinha fragilizar aquela que era a hegemonia ocidental, não só francesa, mas como dos Estados Unidos. A dependência que muitos queriam manter destes Estados, de Estados Unidos e de França, estava a reduzir-se cada vez mais porque o Grupo Wagner ameaçava essa hegemonia. Eu agora pergunto, quem é que ficou mais satisfeito com a morte de Evgeny Prigozhin? Foi Vladimir Putin que conseguiu resolver o conflito logo depois daquela amotinação de 24 de junho, ou foi o Ocidente que finalmente pôde respirar de alívio porque aquele que iria ser um concorrente, que iria desafiar a sua posição de hegemonia no Sahel e não só, porque era totalmente imprevisível o que é que ele viria a fazer na Ucrânia, finalmente conseguiram afastar esse rival. Eu só quero, pessoas que pensem. Só quero recordar também as pessoas e lembrar que isto não é novidade, o Ocidente tem feito isso, Washington tem feito isso através de empresas como a Blackwater, que vão para lá como seguranças pessoais. E que esteve visada pelo TPI, no caso do Iraque, e que o processo foi arquivado porque entendeu-se que, neste momento, não era tempo para poder investigar um caso desses para pacificar politicamente o país. Portanto, a única diferença é que, aparentemente, Washington ou o Ocidente consegue criar, camuflar essa intervenção destes grupos militares com negócios, digamos, legítimos. Sim, negócios legítimos, e nós podemos olhar para o ONGs Afeganistão e não sei quanto. E nós podemos olhar para o Afeganistão, onde de facto era imperativa a presença da Blackwater, da CIA, para travar o tráfico de heroína, e nós vemos a forma como caiu abruptamente o tráfico de heroína a partir do Afeganistão, a partir do momento em que os Estados Unidos saíram do local. E eu recordo todos aqueles que se calhar já não estão lembrados, a forma como a CIA patrocinou e apoiou o negócio do tráfico de estupefacientes na América Central nos anos 80, ainda durante a administração Reagan. Queres que eu te diga quem é que era o governador do Arkansas nessa época? Quem era? Bill Clinton. Olha que coincidência. Já viste uma coisa? Há um filme com o Tom Cruise que reporta a vida de um piloto que fazia esse tráfico. Interessante. Exatamente, exatamente. São estas coisas. Olha, Alexandre, e por falar em porta-vozes, influências, nós não tínhamos combinado isto, mas eu creio que com a confiança que já temos um com o outro, houve uma reportagem da revista Visão que te rotulou como um dos porta-vozes de uma rede de Alexander Dugin. O
que é que tu podes dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isto é que a comunicação social ocidental insiste em querer criar novelas e narrativas para poder vender. Os tempos de crise são críticos, eu compreendo, continuam cada vez mais dependentes dos fundos governamentais. Não é só sábado, é a visão também que embala em telenovelas. Eu posso dizer que o professor Alexander Dugin, primeiro, antes de escrever uma peça sobre Alexander Dugin, é preciso ler a obra de Dugin para saber o que é que ele diz. Não é simplesmente dizer que, como ele é apoiado por um conjunto de fações, ou a sua teoria é apoiada e é verdadeiramente revista por parte de um conjunto de ideologias políticas, não é só da extrema-direita. Claro que há muitos ultranacionalistas que se revêem naquela narrativa, mas há muita gente de esquerda que também confia em Alexander Dugin e que também acompanha a teoria de Dugin. Portanto, logo por aí é preciso ler Dugin. Quem escreveu a peça, eu asseguro que não leu Dugin, porque senão nunca diria que o professor Alexander Dugin era de extrema-direita. Ponto número 1. Ponto número 2. Posso dizer que a pessoa claramente fantasiou, porque eu nunca integrei qualquer tipo de rede, fosse ela qual fosse ela do bem ou para o mal. Eu atuo por conta própria, e quando eu digo atuo por conta própria, é no base da minha área de investigação sobre a qual eu sempre tenho incidido. Os meus fóruns são muito simples e os meus grupos de amigos também. Tenho uma conta no Twitter, tenho uma conta no YouTube, outra no Facebook e outra no Instagram. O que eu posso dizer é que é importante para a comunicação social portuguesa diabolizar pessoas que trazem mensagens desconcertantes. Neste caso, sou eu a pessoa que traz uma mensagem desconcertante. Mas o facto de eu acompanhar, no sentido de ler, de observar e de refletir sobre a mensagem do professor Alexander Dugin, isso não significa que eu seja adepto dele. Aliás, sugiro às pessoas que vejam quem era Carl Schmitt, que era o ideólogo do Reich e que ainda hoje é um quadro de referência nas universidades portuguesas. Temos inúmeros professores de direita e de esquerda que se revêem na teoria de Carl Schmitt. Leiam. Mas isto acaba por ser também um pouco aquilo que acontece a quem lê Jordan Peterson, ou que ele vem cá em outubro, ou vai ver, são logo rotulados como de extrema-direita. É tudo de extrema-direita. Portanto, temos 2 ou 3 elementos que são de extrema-direita e que se revêem nesta teoria e automaticamente ficam todos generalizados como sendo de extrema-direita. Portanto, quer dizer, isto é uma pura fantasia e é desespero da comunicação social e, a meu ver, demonstra até ignorância de quem não me conhece a mim. E depois, que é outra coisa curiosa, é que fazem uma peça e ninguém decide pegar no telefone para me pedir esclarecimentos, se calhar porque sabem que eu vou estragar a narrativa que eles querem vender, mais vale vender sem me ouvir e depois esperar por uma reação minha. E não conhecem também a teoria política. E estas pessoas não podem escrever peças dessas. As pessoas, se não leram Alexander Dugin, não sabem o nome de nenhuma obra de Alexander Dugin, não sabem o que é que ele defende, acham que existe apenas um ou dois malucos na Rússia que também usam nazis. Há, com certeza, não estão a participar no aparelho de Estado, mas existem com certeza, apenas porque existem 2, 3 ou 4 malucos que patrocinam estas ideias, as pessoas acham que isso por si só generaliza e faz do professor Alexander Dugin e de mim um elemento de extrema-direita. Eu sou completamente contra qualquer tipo de ideia de extrema-direita e escuso até dizer isto. E de extrema-esquerda também sou contra. É importante dizer que o Hitler, quando escreveu o Mein Kampf, deve ter lido outros autores. Isso não significa que os outros autores validassem tudo aquilo que foi o que o Hitler fez depois. E posso dizer até autores judeus? E posso dizer até que alguns dos grandes colaboracionistas do Reich durante todo aquele período, até 1945, foram judeus? Não posso dizer isto porque com certeza que vou ser já claramente apelidado de todo o tipo de coisas e mais algumas. E não só, vamos olhar para o Mussolini. O percurso de Mussolini começa no socialismo. O fascismo de Mussolini é inspirado no socialismo. Portanto, nós temos aqui os líderes do fascismo e do nazismo que se inspiram e se alimentam a partir de correntes de esquerda. Aliás, uma das coisas que por vezes as pessoas não sabem, ou porque não é ensinado na escola, ou porque a pessoa depois não aprofunda um pouco o conhecimento, o Hitler foi o primeiro líder europeu, se não estou equivocado, a criar algo estilo Inatel. Foi. Das férias para os trabalhadores. Foi. Os trabalhadores alemães iam fazer cruzeiros. E aumentar os períodos de férias para que as pessoas estivessem felizes. E vamos lá ver, até 1936 é indubitável que a Alemanha era um país próspero e que, goste ou não de quem era o seu autor, mas que conseguiu reerguer o país do ponto de vista militar e do ponto de vista económico. A Alemanha era um país próspero, mas tinha sido arrasado. Mas com políticas, lá está, algumas das políticas nós podemos colocar num espectro da esquerda. Exatamente. Com base em políticas conhecidas como socialistas e como Estado Social. Quem é que criou o Volkswagen? Foi o Hitler. O carro do povo. Quem é que foi o primeiro país europeu a criar uma lei de proteção e bem-estar animal? Foi o Reich. Agora,
Se é a vacinação contra determinadas coisas também não... E tinha um conjunto de outras virtudes. Agora, se isto permite desculpar tudo aquilo que foram as políticas segregacionistas, de segregação racial e tudo mais, e até mesmo para os deficientes, quer dizer, os nazis tinham livros e manuais, e nós vamos a Nuremberg e nós vemos isto, manuais escolares, em que ensinavam às crianças matemática, indicando que uma criança deficiente exige X do Estado, uma criança não deficiente exige Y. Qual é que é aquela que vai ser melhor para o Estado? Mas estás a ver o interessante que é nós entendermos os tempos. É que, por exemplo, se olharmos para Esparta, todas as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência eram lançadas pelos penhascos abaixo, pronto, eram mortas, não é? Verdade. Naquela época, ou quando olhamos para os acontecimentos dessa época, se calhar não nos impacta tanto. Agora, em 1940 e troca o passo, já nos começa a deixar... É diferente. Porque o mundo muda. E as influências mudam e a nossa perspectiva muda. Achas que está, de facto, e voltando, digamos, àquilo que tem sido a nossa conversa, este novo bloco que está a aparecer, o mundo está a mudar e o Ocidente está numa encruzilhada? O Ocidente continua a pressionar para manter o estado das coisas, mas isto não é novo para a humanidade. João, ainda há 200 anos nós tivemos também o abandono daquela eterna política de que o país era do monarca. E custou. Quem é que resistiu uma vez mais a essa teoria? Eram os monarcas que dominavam na Europa, no Ocidente. E uma vez mais nós estamos a ver como foco de resistência outra vez o Ocidente a resistir a esta mudança. Quer dizer, a Revolução Francesa de 1789 teve um grande princípio, que é o Estado já não sou eu, como dizia o rei. O Estado somos todos nós. São os 99% que o Emmanuel Sieyès veio defender. São os 99% é que são o terceiro Estado. Portanto, isso veio dizer que somos todos nós. Portanto, e a mesma coisa se aplica neste momento para o globo, para o mundo. Ou seja, a comunidade internacional não são os 40 e poucos países que compõem o Bloco Ocidental. São os mais de 193 que são Estados-membros das Nações Unidas. E está na altura de democratizar verdadeiramente aquilo que é o sistema internacional. E é isto que os BRICS tentam recuperar. É um pedido. Manter no Conselho de Segurança e tudo das Nações Unidas. A Rússia os veio BRICS formalizar querem uma isso e os abertura. BRICS, em geral, vieram promover uma abertura para para países africanos e países também de outras representações. A ONU, e depois é curioso, João, porque, ao contrário daquilo que muitos dizem aqui, de que a Rússia e a China querem acabar com as Nações Unidas, é verdadeiramente falso. Nas declarações todas que fazem, sublinham sempre o valor que tem a Carta das Nações Unidas. Ou seja, querem manter as Nações Unidas, mas, de facto, a corresponder àquilo que foi o espírito da Carta, em que todos os países e todos os povos têm representação, porque a Carta das Nações Unidas começa com nós os povos, não começa com nós os países ocidentais, começa com nós os povos, ou seja, são os povos que estão acima dos Estados e todos os Estados têm de se ver representados no sistema democrático que é a Organização das Nações Unidas e não numa tentativa de, quando são os ocidentais a cometer, está tudo bem, e quando são os não ocidentais a cometer, então temos de os perseguir e ostracizar e domesticá-los para que eles passem a pensar e a agir como nós. Isto não existe. E os BRICS vêm dar valor àquilo que é o relativismo cultural, a dar importância à cultura, à tradição, à forma de ver o mundo que cada povo tem. Olha, aí Alexandre, nós estamos nos últimos 7 minutos, sensivelmente, do programa. Queria falar de algo que me surgiu e que tem a ver com também a tua atividade profissional, que é esta greve dos oficiais de justiça e aquilo que está a causar na justiça. Tu já aqui mencionaste várias vezes que, de facto, a nossa justiça é lenta, mas há notícias de que 100 mil processos estarão ainda mais atrasados por causa disto. E vão continuar a ser continuar ainda mais atrasados. Eu posso te dizer que a luta dos oficiais de justiça é mais do que legítima, é mais do que digna. Não é possível nós termos profissionais, e nós hoje vamos aos tribunais, e tem uma particularidade face àquilo que muitas empresas do setor privado hoje em dia não praticam, que é, eu vou hoje a um tribunal, que eu sou advogado, como as pessoas sabem, vou hoje a um tribunal e eu vejo como oficial de justiça naquele tribunal a mesma pessoa que era oficial de justiça há 15 anos, quando eu comecei a advogar. Portanto, isso é uma diferença muito grande, porque é sinal de alguém que as pessoas podem dizer, mas isto acumula vícios. Isso pode acontecer em qualquer ramo dos profissionais, mas na prática, na generalidade,
Quanto mais as pessoas vão ficando rotinadas e habituadas àquele tipo de trabalho, mais expeditas se tornam a desempenhar aquelas funções. Eficácia e produtividade. E tornam-se parte da solução e não continuam a alimentar o problema. E eu vejo oficiais de justiça que têm a carreira completamente estagnada. E o trabalho todo tem de fazer, a disponibilidade que têm de ter e a complexidade, porque as pessoas pensam, bom, oficiais de justiça têm o 12º ano, não precisam ter curso de direito, logo não é muita exigência. As pessoas vão passar um dia para o pé deles para ver o que é preciso, porque eles próprios, muitas vezes, têm também de terem atenção, têm de conhecer o direito. Isto não é só pôr-se numa secretária a processar papéis. Um processo pode cair por causa de um erro de um oficial de justiça? Já houve processos que caíram por causa do erro do oficial de justiça. Basta uma citação errada, uma notificação errada, por excesso de trabalho, que acontece, e que as pessoas condenam o sistema de justiça, mas as pessoas têm de pensar que o oficial de justiça está sobrevado de trabalho, não tem a sua carreira reconhecida, o custo de vida agrava-se e não há a substituição dos profissionais. E o mesmo está a acontecer com os juízes, que são diabolizados até uma certa medida, em alguns contextos com alguma justiça, porque há erros que são injustificáveis, mas as pessoas não têm noção dos objetivos que os juízes têm de cumprir. Os magistrados têm objetivos para cumprir que os obrigam quase a ser uma parte de uma cadeia de montagem, faz quase lembrar aquele filme do Charlie Chaplin, O Tempos Modernos, sim. Em que os juízes só têm basicamente de carimbar, decidir em tempo recorde. É insustentável um sistema de justiça. E alguns processos têm milhares de páginas, como é que se pode... E o juiz, mesmo com exclusividade, nós vemos às vezes acusações com 1000 páginas. Isto é uma tese de doutoramento, João. É mais do que uma tese de doutoramento nos dias que correm. E que não pode falhar nada, porque se falhar alguma coisa, enquanto os advogados têm toda uma equipa a trabalhar para aquilo, e os clientes têm isso, os juízes às vezes não têm magistrados que os acompanhem nisso. Portanto, não é fácil depois garantir também o grau de especialização. E o Estado é o grande culpado nisso. Eu não gosto de recorrer a este lugar comum que é o Estado é o culpado de tudo. O Estado não é o culpado de tudo, mas neste caso da Justiça não considera a dignidade da carreira, claramente os oficiais de Justiça, que são imprescindíveis, são fundamentais naquilo que fazem, e os advogados podem ter a importância que têm, os juízes podem ter a importância que têm, mas se não houver oficiais de Justiça, ou se o oficial de Justiça comete um erro, o processo vai por água abaixo. Já aconteceu. Eu cheguei a ter aqui um dos presidentes do Sindicato dos Oficiais de Justiça e ele disse que, por exemplo, numa audiência noturna, o juiz tem um subsídio para a alimentação, os guardas prisionais e o preso têm comida que trazem da prisão, o oficial de justiça tem que ir comprar uma bifana a algures. Do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso. Atenção, portanto, isso tem que lá estar presente, como é óbvio. Tem de estar sempre, porque o trabalho continua a volumar-se, é preciso cumprir os direitos do arguido, por exemplo, isso acontece muito sobretudo em casos de processo de crime, e às vezes nós vemos na televisão, estamos nós no sofá às 11 da noite descansados e aparece o oficial de justiça com uma folha a ler as medidas de coação ou dar o ponto de situação da audição dos arguidos, e entretanto não comeu, para voltar para casa também não tem meios suficientes para poder voltar para casa, tem de arranjar alguma forma, e é preciso pensar nisto. Claro. Todos são parte do mesmo sistema, não são só os advogados e os juízes que são os principais, nem os procuradores. Nós temos também os oficiais de justiça. São os oficiais de justiça que juntam todas estas peças no fundo, vitais. Eles são os tendões que seguram os músculos e fazem os músculos. Temos de dignificar estas carreiras dos oficiais de justiça, que não têm as carreiras minimamente dignificadas, a nível salarial, a nível também de prerrogativas. Eu recordo-me que nos tempos de Covid, e não só, há muitos oficiais de justiça que são pais e mães e que são também cuidadores de familiares e que não têm como conciliar o ser oficial de justiça com o ser cuidador, quer das suas crianças e também dos seus pais. Eu vi e já tive conhecimento de casos absolutamente bárbaros e não há interesse em conseguir encontrar aqui uma alternativa numa situação destas. Até os serviços de informações conseguem trabalhar a partir de casa e trabalhar no Covid e para conciliar com a parentalidade, que é um direito muito importante e que as pessoas ao mesmo tempo estão esquecendo. E depois os oficiais de justiça estão aqui neste limbo de para tudo têm de estar presentes e não é possível organizar nada. Alexandre, para encerrarmos de alguma forma esta nossa conversa, voltamos então àquilo que foi, digamos, o âmago da nossa troca de ideias. Como é que as pessoas devem olhar para as notícias para conseguir entender esta mudança de centro geopolítico que aconteceu no mundo? Deixem de olhar para os meios de comunicação tradicionais, porque esses meios de comunicação tradicionais injetam os conteúdos que todos acabam por estar de certa forma organizados e querem que as pessoas saibam. Ainda ontem dei o exemplo de algo que aconteceu, que foi com uma sondagem que foi feita na Ucrânia, em que mostrou que quase 80% da população entende que Volodymyr Zelensky é responsável pela corrupção no país.
Essa sondagem anunciei-a eu no dia 6 de agosto. Como é que só 1 mês e 6 dias depois é que chega ao Ocidente e toda a gente em Portugal ao mesmo tempo acaba por expor essa sondagem? Portanto, é porque muito provavelmente querem aproveitar essa sondagem negativa contra Volodymyr Zelensky para começar já a preparar a opinião pública. Ou seja, os canais tradicionais de notícias estão infectados. Continuam infectados, sim. Muito bem, Alexandre Guerreiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco e obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que também estamos presentes nas redes sociais, o seu apoio e a sua partilha são importantes. Não se esqueça de ir até o YouTube, procurar o canal do Isto é o Povo a Falar e pode também rever algumas das conversas, aliás, as conversas que mais gostou que tivemos aqui com os nossos convidados. Resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe um resto de uma boa noite e dizer-lhe que amanhã estamos de volta. Muito obrigado, até amanhã.